Boa tarde, eu sou o Dr. Renan Francisco Oliva, médico neurologista, perito judicial, assistente técnico. Hoje trazendo um tema muito interessante, quando da realização de perícia, que é a diferenciação de entidades que se originam a partir de acidentes, e de acidentes se entende a partir de traumas por agentes externos, por exemplo, por pancadas, acidentes de trânsito, quedas, e doenças que são entidades inerentes ao processo patológico do corpo humano. É muito importante essa distinção porque várias situações, tanto na Justiça do Trabalho quanto na avaliação de auxílio acidentário pelo INSS, é importante se saber a origem, se foi originado por doença ou por acidente, para daí o magistrado ou magistrada consiga decidir se a pessoa teria direito ao benefício ou não. Então, para ilustrar esse exemplo, eu uso duas situações recentes que aconteceram. Uma era uma determinação de auxílio acidente pela Justiça Federal, de caráter previdenciário. Então, era uma situação em que a pessoa que estava sendo periciada, ela realmente, no passado, ela teve um traumatismo craniano, e aí, após esse traumatismo, ela começou a desenvolver dores de cabeça, que se tornaram cada vez mais frequentes, com sensação de tonturas. E aí, na investigação, se viu que ela tinha uma condição chamada de hidrocefalia, que é o acúmulo excessivo do líquido que protege o cérebro e estruturas nervosas. Porém, não foi possível determinar o nexo com origem acidentária, porque o que levou à hidrocefalia era um estreitamento na passagem do líquor, numa região que chamamos de terceiro ventrículo, que ela comunica, falando em termos mais simples, a parte mais alta do cérebro com o escoamento que iria para a região do pescoço. E aí, como era pleiteado um auxílio acidente, não existia nexo, né, que é uma ligação, é uma relação de causa e consequência direta. Outro exemplo era o contrário. Então, era um periciado que teve uma queda no ambiente de trabalho e aí se queixava de dores, a movimentação do ombro com um prejuízo do nervo axilar, que é um nervo que comanda os movimentos principalmente de elevação do braço e de abdução, que ele é responsável pela inervação do músculo deltoide. E aí, na investigação, como não tinha uma comunicação de acidente do trabalho, que é a CAT, não tinha boletins do dia que teria ocorrido o fato, um dos principais questionamentos é que daí não se caracterizaria como um acidente, mas sim como uma condição de doença, e inclusive se colocou na hipótese de que pudesse ser um manguito rotador, né, que é uma entidade que ela gera inflamação nos tendões que suportam o ombro e aí leva justamente esses sintomas. Porém, os achados de ressonância do periciado, que inclusive era uma pessoa jovem, que é incomum em doenças degenerativas do ombro, que elas aconteçam em pessoas mais jovens, a ressonância mostrou tanto um descolamento da cápsula da articulação, quanto um traço de fratura, como se em algum momento tivesse ocorrido uma fratura por impacto ao longo da cabeça do húmero, como também mostrou pedaços de achatamento ósseo, que pode ter sido uma cicatrização anômala de acidente, e os tendões em si e a musculatura da articulação do ombro mostraram-se normais. Então, mesmo que não exista uma CAT, não exista documentação, esse padrão ele fortalece a hipótese de se referir a um acidente. Então, sempre é muito importante na atividade pericial, pelas repercussões, se ter a diferenciação no que originou a entidade, para daí se ter essa ligação que chamamos de nexo, que é uma relação de causa e efeito, né, entre o mecanismo que originou a doença e as manifestações clínicas que o periciado ou a periciada apresenta.